Bem-vindos ao nosso TVB Entrevista, noite de quarta-feira, dia 26 de junho de 2025, 26? Tá certo? 25, tô perdido por causa do Summit. 25 de junho de 2025, no ar mais um programa para você, aqui na nossa TVB, canal 11.1. Olha, hoje eu vou fazer um programa que eu vou jogar solto aqui, leve, porque é um assunto que eu gosto pra caramba, política. Estamos recebendo aqui ele que vai assumir agora uma cadeira na Câmara de Vereadores de Joinville. Fez uma baita votação para vereador na eleição passada. Não se elegeu vereador, mas é suplente aqui na maior cidade de Santa Catarina. E é o nosso convidado de hoje, Franciel Yurko, suplente de vereador do MDB. Seja bem-vindo ao nosso TVB Entrevista. Wellington, boa noite. Obrigado, cara, pelo carinho, pela recepção. Boa noite também especial para todos os joinvilenses, né, que nos assistem agora. O pessoal dessa cidade tão querida e amada, a cidade que eu nasci, fui criado, né, e tenho um carinho especial. E eu estava olhando aqui a vinheta agora, eu vi as personalidades que passaram por esse programa, que foram entrevistados por ti, e eu me senti honrado de poder sentar aqui hoje e bater esse papo contigo, um papo que é importante demais para a gente falar um pouquinho da nossa cidade, falar um pouquinho de quem nós somos para a nossa cidade, né? Porque, como tu bem disse, eleição nunca é fácil, a gente sabe disso, e a política, ela tem essa dificuldade da gente poder vender a nossa credibilidade para as pessoas, né? E quando a gente enfrenta um pleito, não é nada fácil mesmo. Eu não era vereador, né? E a gente conseguiu uma votação expressiva. Não chegamos a nos eleger por conta de legenda partidária, mas agora vamos ter a oportunidade de poder sentar naquela cadeira e mostrar um pouquinho do nosso trabalho para a cidade. Isso aí não tem preço. Perfeito. Posso falar que o Fernando é o teu deputado? Pode, mas isso aí... Quando o Fernando esteve aqui, eu disse para ele que queria te entrevistar. Porque, primeiro, pela questão da idade, né? Quantos anos tu tem? 29. 29, tem 29 anos também. E quando que tu resolveu assim, poxa, eu vou entrar para a política e vou, que querendo ou não, é uma área, a gente sabe, muito intensa, né? E óbvio, ela precisa cada vez mais de lideranças jovens, é importante isso. Quando é que tu decidiu, poxa, eu vou entrar para a política? Essa história é bem interessante, assim, né? Eu contava muito na campanha. Sim. A política, ela é muita renúncia, né? A gente sabe disso. Hoje eu tenho esposa, tenho filha, né? Sou um pai fresco, né? Sou recém-pai. E a gente tem que renunciar, às vezes, da família um pouquinho para poder estar na rua, conversando com as pessoas. Mas eu sempre senti no meu coração uma vocação, assim, um chamado, né? Eu sou muito apegado a Deus, eu tenho uma fé, sou cristão e, assim, muito devoto. E eu sempre senti esse chamado. Eu lembro que com 11 anos eu vi o primeiro vereador eleito. Estava no meu bairro e a gente estava numa comemoração, pós-eleição. E aí eu lembro das pessoas chegando, aquela festa, jogando ali para cima, nosso vereador. Paranaguamirim. Nascido lá. E aí eu olhei assim para ele, que é um amigo meu de escola, falei, um dia vai ser eu. Que legal. Um dia vai ser eu. E aí passou, claro, a gente vai vivendo, a política ela tem essas dificuldades, né? A gente aprende muito cedo que a política não é para nós, que a gente deve se afastar. Quando é o contrário, a gente deve se envolver, né? Quanto mais a gente se envolver, mais, porque a política, o político nosso, ele é o reflexo da população. Então, quanto mais a gente se envolver, melhor é a nossa política. E aí, passar o tempo, fui fazer faculdade, estudar um pouquinho na teoria, mas, Wellington, eu nunca me preparei para ser candidato. Olha que interessante isso, né? Eu estudei na teoria, né, a política, na faculdade, na escola, gostava de ler sobre o assunto, sempre fui uma pessoa de muita opinião, mas eu nunca me preparei para ser candidato. Eu acho que o caminho foi me levando para isso, né? Em 2018, depois das eleições, eu, em casa, brinquei com meus pais e falei, vou ser candidato. E aí, em 2020... coloquei meu nome à disposição com muito frio na barriga, mas foi um pleito bem interessante. Fiz 1.722 votos na época, faltou 28 votos para me eleger, fiquei como primeiro suplente do Cidadania. Em outro partido, exatamente. Em outro partido, e cá estou eu agora no MDB fazendo a nossa história. Pois é, porque, cara, é muito interessante o seguinte, né? Em outro partido, com outras lideranças, Cidadania é um baita partido aqui, eu vou citar o Santiago, né? Claro. Que hoje é secretário de Saúde de Araquari, a Tânia, que foi candidata a prefeita naquela Queridíssima. eleição, que em 2020 a gente teve um número grande de candidatos e tudo mais, mas o MDB não era a tua casa. Quando foi que o MDB passou a ser a tua casa e que o Fernando olhou para ti assim, poxa, eu quero esse guri do meu time? Poxa, e foi justamente isso, foi exatamente isso. Esse é o jeito do Fernando. Então. O Fernando é esse cara e ele é assim o tempo todo e foi justamente ele. É o Renato Paiva. Né? O Renato Paiva do MDB Joinville. Exatamente. Em 2020, ele era candidato a prefeito e eu estava no Cidadania andando com a Tânia na época
E eu sou muito leal, assim, né? Acho que a palavra não pode fazer curva, né? Então, andei de cabo a rabo com a Tânia, tentei levar em todos os cantos que eu podia. Ela me ensinou muito, sou muito grato a ela. Inclusive, se ela estiver assistindo, Tânia, um beijo. Tu sabe a referência que tu é para mim. E na época, o Fernando passou no nosso comitê, lá no Paranaguamirim. Entrou no comitê, me cumprimentou minha mãe e falou assim, teu filho vai ser vereador. E falou, poxa, cara, eu tenho um carinho muito especial por ti. Te acompanho na rede social e te admiro. E acabou o nosso papo ali, ele seguiu a campanha dele, a gente seguiu a nossa, se cruzava de vez em quando. Pós-eleição, a gente teve uma proximidade. Ele, olha, meu gabinete está à tua disposição, o que tu precisar aqui de demanda para a tua região. E aí, em 2022, ele faz o convite para que eu apoiasse ele como deputado, né? E ali a gente começou esse relacionamento e que acabou aí eu vindo para o MDB e concorrendo à eleição no ano passado. Hein? E não me arrependo de nada. O MDB é um partido, Wellington, que ele tem uma responsabilidade muito grande com a sociedade. Porque se tu for ver historicamente, ele é um partido que participou de muitas conquistas, né? Olha lá, vocês dois. Inclusive tá ali a gente, olha aí, ó. Cara, daria uma dupla sertaneja. Fernando e Franciel. Daria uma dupla sertaneja, Douglas? Olha aí, que ó. tem de música, Fernando e Franciel. Eu brinco com ele que ele é alto, né? Eu sou baixinho. Exatamente. E aí o nosso time tem muitos baixinhos, né? O Douglas, o pessoal, o Bozo, o Daniel. O Bozo, exatamente. Falei, pô, quando a gente chega todo mundo junto com ele, parece a Branca de Neve e os Sete Anões. Né? Exatamente. Sensacional. Essa foto foi lá na escola Marli Maria de Souza, no Paranaguamirim. Sim. A gente conseguiu o ginásio, né? Tinha uma demanda grande. Não só o ginásio, como ele trouxe uma emenda que renovou todos os computadores da escola, fez uma quadra descoberta e um ginásio coberto, que foi mais de 3 milhões de investimentos. Caramba. Junto com o governo do estado. E a gente conseguiu entregar isso aí juntos lá e foi super bacana. O Panágua, acho que hoje reconhece essa entrega do Fernando lá. Ele é um cara que sempre abraçou a Zona Sul, né? Deixa eu te perguntar, tu é natural de Joinville? Natural. Natural. Difícil, né? E do Panágua? Do Panágua. Do Panágua. Nascido, criado e Tu morador. estudou na Cara. escola, A da Santana, depois do Juraci. teve envolvimento com o Grêmio Estudantil ou coisa não? Na escola, na época, a gente não tinha o Grêmio Estudantil formado, Sim. mas a gente participou muito da época do movimento estudantil que tinha na cidade. A gente Legal. reunia uma turma, vinha para o centro. Eu lembro que eu tive até uma vez uma pequena desavença com a professora de matemática, porque eu queria estar numa ação e ela tinha marcado uma prova. E eu, poxa, professora, mas amanhã é o nosso dia. E aí depois, enfim, ela não fez a prova ficou para outro dia, a gente conseguiu resolver, assim, né? Mas eu fui me envolver mais na política na faculdade. Aí na faculdade a gente tinha o DCE, né? Tinha a nossa parte das atléticas também. Ali fui diretor de comunicação, né? Fiz parte ali. E depois aí na CIG também fui diretor de marketing do nosso núcleo Jovem Empreendedor. Boa. Eu tenho o CNPJ de marketing digital, né? Então, eu trabalhei um bom tempo também nessa área. Lá conheci figuras assim que eu levo até hoje com muito carinho, o pessoal da Suprema Contabilidade, Gustavão, né, o Fabinho, o próprio Guilherme Gassenfert, que hoje é o nosso secretário. E assim a gente foi se envolvendo aí, né? Sensacional. Você pode participar com a gente no 3451-9400, esse é o nosso WhatsApp, tá na tela inclusive. Você pode mandar sua mensagem, foto, texto, vídeo, da forma que você quiser participar, fique à vontade. Tem recado, né, meu querido J2? Aquele lá, ó, aquele toque é vascaíno. E o outro que está lá atrás da TV lá é corintiano. Oh, meu Deus do céu! Boa noite, sucesso ao jovem vereador de Joinville, Franciel Yurco. A cidade e a Zona Sul precisam de ideias novas. Silvio Fagundes, do Panágua. Olha grande, só fenômeno Silvio. O Silvio ele é um rapaz trabalhador demais. Ele foi subprefeito. Perdão, na época não era subprefeito ainda, né? Mas ele trabalhou na subprefeitura e até hoje, onde a gente anda no Panágua, o pessoal reconhece o trabalho dele. Que legal. Não tinha uma demanda que ele não atendia. O homem era um fenômeno lá. Cara, o Panágua está crescendo demais. Muito. E tu viu esse crescimento todo. Eu acompanhei, né? Na minha época de criança, assim, a gente era bem menor, né, como bairro. E o problema da Zona Sul como um todo, eu sempre digo, há um muro de exclusão da Zona Sul para o resto da cidade. Esse muro está menor, a gente está conseguindo derrubar um pouquinho ele, né? Está vindo mais investimentos, mas nós somos o terceiro maior bairro da cidade. Agora está para sair um condomínio lá que vai ter mais de 500 apartamentos, então tu imagina, o crescimento ele é exorbitante, assim, né? O Panágua é uma cidade hoje. E a gente tem demandas assim que são pequenas, mas que precisam ser resolvidas. Saneamento básico. O bairro é mais de 60% de estrada de chão. Isso, para mim, é uma dor no meu coração. Assim, eu falo com muita dor, sabe, Ayrton? Não é possível que um bairro daquele tamanho tenha tanta estrada de chão. Uma cidade que é a maior cidade do estado, que precisa desse investimento. Então, são coisinhas que a gente vai trabalhando no dia a dia para tentar resolver, dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? Verdade. Qual a diferença da primeira eleição que tu disputou, 2020, e dessa de 2024? Eu acho que, assim, são duas eleições completamente diferentes, né? Ainda mais questão de pandemia, né? Tudo. A foto que a gente viu antes ali, né? Isso. Máscara e tal. Tudo, não tinha como ter contato com as pessoas.
Comício também não. Não. Comício não, mas tipo, né, aquela aglomeração, aquela coisa não. Não podia, Rola não tinha. oficial. Eu professor, ó. Que legal. De vez em quando eu dou aula no curso técnico aqui do Grau, aqui no centro. Também tem essa participação aí. Eu sempre fui assim, eu sempre fiz 1000 coisas, cara. Isso é bom. Mas assim, a eleição de 2020 foi uma eleição muito difícil, pandemia, minha primeira eleição, aprendendo muito, né, indo para a rua para aprender também um pouco ali, e não conseguia, as pessoas não conseguiam me reconhecer, né? Então as pessoas me associavam à minha família, porque minha família é muito conhecida lá no bairro, olha, entregando material nas casas, mas eu andei casa por casa, rua por rua do Paraguamirim, em 2020. Nós não tínhamos recurso, a minha eleição foi baseada em voluntários e família, e eu andei casa por casa, rua por rua. E no final das contas, o Panágua me presenteou com 1.032 votos. Aí fiz mais uns 500 e poucos fora, 600 e poucos fora, fechou os 1.700, né? E agora nessa eleição um pouquinho mais estrutura, um pouquinho mais de maturidade também. A primeira eu tinha 24 anos, agora eu já estava com 28, né? Então foi bem diferente. O MDB também é um partido que te pede um pouquinho mais de robustez, né? O Fernando teve um apoio gigantesco na minha eleição. E a gente dobrou aí, né? Fez mais que o dobro, né? Dos votos, tanto no Panágua quanto fora. Então foi muito diferente, assim, né? Eu tive uma participação grande também numa empresa durante 3 anos, então eu fiquei conhecido na cidade. Esse é o nosso pessoal. Que massa. Boa parte família, amigos, né? Voluntários. Minha esposa ali na frente, ali também, fazendo bagunça. Sensacional. Isso que é top, né, cara? É esse calor humano, o pessoal junto, isso que é o bacana. Tu entrou pra política, então... Bom, tu falou que com 11 anos tu falava... Eu senti eu brinquei, assim, né? É. Mas, assim, eu digo que eu fui descobrir que eu queria mesmo, acho que foi depois de 2018, assim. Quando passou a eleição presidencial, eu lembro que eu acompanhei o impeachment da Dilma, eu fui pra rua, teve manifestação. Sim. Aí veio 2018, teve as eleições, foi uma eleição difícil, né? O povo começou a se envolver mais por conta das redes sociais, e eu falei, não, eu preciso levar minhas ideias também, preciso defender as nossas pautas. E aí a gente cantando, vê se pode não, olha. Tu é cantor, então só falta o Fernando. Meu formando Deus. pra sertanejo. Cara, 2014 tu tava onde? 2014 eu estava me formando no ensino médio. Mais longe da política. Longe da política, longe, completamente longe. Só participando como cidadão, assim, como jovem que queria... Pois é, porque 2014 foi a última eleição do Luiz Henrique, né? Isso. Foi a última eleição do Luiz Henrique. E ninguém imaginava que o Luiz Henrique, que é essa liderança fantástica do MDB, iria falecer em 2015. E aí é interessante que, a gente, querendo ou não, nós tivemos, e óbvio, não é questão de comparar, mas uma perda muito grande, irreparável, né? 2015, Joinville perde e o MDB, Joinville, perde sua maior liderança política. 2016, o Fernando se elege vereador. Vereador, isso mesmo. E aí, 2018, o cara vira deputado. Enfim, tudo acontecendo. Então, é interessante. As gerações vão mudando, então sai um, entra outro e é bacana isso. Sim, sim. E o Fernando fala assim, o quanto ele aprendeu com o Luiz Henrique, né? Sim. Vendo o Luiz Henrique fazer política, né? E hoje é o que eu mais sinto, assim, que a gente no Estado como um todo precisa dessas lideranças para continuar sendo o Estado que a gente é, né? Tu vê, assim, as grandes obras, né? O que eles deixaram de legado. E eu acho que não tem nada mais gratificante do que tu passar pela vida pública, porque tu está, né? Não é é uma função que tu vai... Né, estar naquele momento e depois tu deixa. Nada mais prazeroso que tu sair da vida pública depois de um tempo e saber que, poxa, eu deixei um legado, deixei uma história, né? E eu acho que é isso que o Fernando hoje tenta fazer, muito parecido com o que o Luiz Henrique construiu, né? Eu gostaria muito de ter conhecido. Pois é. Né? Gostaria de ter feito política com ele, mas não tive tempo, né? Eu fiz política com ele. Vamos voltar para cá, J2. Em 2014, cara, eu era presidente da juventude do MDB lá em Gaspar. Caramba, cara. Participei daquela convenção lá em Florianópolis que o Luiz Henrique lutou muito para fazer o MDB continuar com o PSD e não ter o Mauro Mariani como candidato. Aí em 2015 o Luiz Henrique parte e o MDB fica meio que... Enfim, mas são histórias e são momentos marcantes, assim como foi para ti a tua primeira eleição e tudo mais. Um ponto importante que eu queria comentar, eu acho muito legal, para tu ver como eu sigo tua rede social. Olha aí. Essa semana passada, tu fez um roteiro, né, cara? Fiz. E representando o Fernando. O Fernando tá lá agora ele deve estar dormindo, será? Meu Deus, ó, se ele tiver aí acordado, ele vai mandar uma mensagem aí. Tá voltando já? Pois é. E cara, pô, fantástico o trabalho dele lá. Eu tava acompanhando o Instagram dele, a entrevista lá
dá pra entender nada que o chinês fala. Ainda bem que tem um tradutor. Mas, cara, certinho, ele conseguindo vender muito bem em Santa Catarina. E aí, emocionado também que o Botafogo... Pô, Botafogo é do PSG, meu. Temos que tirar o chapéu, né? Exatamente. Quando na história, né? Como é que foi pra ti fazer o roteiro e, querendo ou não, como deputado? Olha, assim, é uma responsabilidade gigante, né? Tu tá representando o Fernando ali e quem acompanha o Fernando vê o tamanho do trabalho que ele faz. Sim. E a pessoa que ele é, né? Então, ele é muito querido pelas pessoas, porque ele realmente atende todo mundo de forma igual, com a mesma responsabilidade e se ele prometeu, ele vai cumprir, ele não... Sabe, ele preza muito por isso, ele nos cobra muito disso dentro do gabinete. Então, a gente foi lá para o Sul, visitou... Em 2 dias, a gente passou por 12 cidades, 12 municípios. Caramba! Foi, assim, uma loucura. De manhã, tarde, noite na rua, abrindo e fechando Câmara de Vereadores. Massa, né, cara? Poxa, cara, é incrível, incrível. Conhecendo pessoas que fazem política de outras cidades, de forma diferente, né? Mas a gente foi muito leve, assim, muito tranquilo. A gente tem o carinho das pessoas e tem esse aval de que eles sabem que se a gente se comprometer, a gente vai entregar. A gente foi, levou um pouquinho de demandas, ouviu as demandas dele, levou um pouquinho de entrega também que ele tinha pedido para nós, mas foi tranquilo, assim. Achei que ia pegar frio, não peguei. Sim. Agora o pessoal tá na estrada, o pessoal pegou frio, hein? -6. Nossa. Né? Agora o pessoal tá... Eles estão onde hoje? Estão em Curitibanos, né? Perto de Curitibanos, acho que é. Curitiba. Frio cara, pra caramba. Depois, temperatura negativa lá. Pô, cara, eles estão... Mas eu levei um casacão, pensei, vou pegar frio na serra, e não peguei. Não peguei. 6, acho. Tá... Que é raro massa, também, né? Então. Pô, foi demais, assim, valeu demais a pena, foi muito bacana, assim, a experiência. Conheci vários prefeitos, vereadores, que eu não fazia ideia, né? Cidades menores, cidades um pouquinho maiores, e tu vê as demandas, assim, comparar com a cidade, né? É muito bacana, assim, isso, né? E o Fernando tem uma baita de uma entrega, no Sul e na Serra, né? Tanto para a área do esporte, principalmente, que é a bandeira principal, mas para outras áreas, como saúde também, infraestrutura. Então, ele está sempre trabalhando nessa parte, assim, com o pessoal de lá, né? E tem nomes bons, hein? Vai vir, poxa, pessoas aí bacanas pra caramba pra eleição, né? Sim. Porque tem gente que vai nos apoiar, mas também tem gente que vai concorrer. E tá tudo bem, a gente vai lá, ajuda, né? Incentiva. Mas é interessante, cara, na Serra, o MDB não tem um candidato. Fala-se no Eliseu Matos, né? Tem toda aquela situação dele e tal, tudo mais, mas... E é Serra, que é uma região importante. Demais. Então, o trabalho de vocês chegando lá, querendo ou não, eles acabam não ficando desamparados. Né? Sim, e ó, a gente passou por esses municípios, Wellington, e a gente conversou com pessoas, né, do partido do MDB, do PL, do PSD, o PP, outros partidos, então, nos procurando também, procurando deputado, e ele atende de forma igual, porque nós temos uma regra no gabinete, né? Eleição é eleição. Passou a eleição, claro. Não existe mais partido, né? Existe fazer Santa Catarina ir para frente. E esse é o nosso foco. Então, a gente vai atender sempre da forma como for. E o Fernando tira isso aí de letra, né? O gabinete dele, se vocês que estão assistindo agora quiser fazer uma visita lá no gabinete na Lesc, podem ir, só que está sempre cheio. Eu nunca vi aquele gabinete vazio, rapaz. É uma loucura. É o que mais tem movimento, mas vale a pena. Agora mudou, né? Era o 400 e... ele está agora no da vice-presidência. Da vice-presidência. Era um outro, agora eles mudaram, eu não lembro não. Mas o número é esse aí, né? Acho que é 101. Fantástico. Você pode participar, 34519400. Nós precisamos fazer um intervalo. O intervalinho é bem rápido. Na sequência, estaremos de volta aqui com o nosso TVB Entrevista. Hoje recebendo o suplente vereador Franciel Yurko, que vai ser vereador aqui em Joinville nos próximos dias. Não sai daí, voltamos já já.